Vamos lá, então. Bom, vou começar me apresentando aqui mais um pouquinho, né? Então, como o Google falou, sou Débora Oliveira, mas o pessoal que até do time aqui acha bem estranho falar Débora, né? Eles falam, quem é Débora? O pessoal aqui me chama de Debs, mas por aí me chamam de Deb. Se é de São Paulo é Dé, né? Porque todo mundo para São Paulo é ali a primeira sílaba. Eu não sou, né? Então me acostumei já também, virei Dé também para muita gente. Bom, eu sou fundadora e sou CEO da WeCare. Sou empreendedora de segunda viagem, porque a WeCare é meu segundo negócio, então eu comecei a empreender há 6 anos atrás. Meu primeiro negócio foi uma empresa de consultoria em inovação, em RH, então eu sou uma profissional de gestão de pessoas, né? Toda a minha carreira ali foi em gestão de pessoas, antes de empreender, né? E também em inovação, em transformação ágil, digital. Mas um ponto que me define assim profissionalmente é essa questão de vida RH, né, de ter minhas bases ali nas áreas de gestão de pessoas. Então, comecei a empreender também, né, nessa área ali há 6 anos, com essa consultoria que a gente, né, atendeu uma série de empresas, grandes empresas que estavam ali passando por momentos de transformação cultural, que chegavam muito com a demanda para a gente de, o que eu faço hoje não atende mais, os meus processos não atendem mais, eu preciso de uma forma diferente de passar feedback, de fazer avaliação de desempenho, preciso revisar a minha cultura, né? Isso tudo muito puxado por movimentos de transformação de negócio, transformação de mercado, economia digital, balançando aí, né, e movimentando todo mundo. E a WeCare, então, é o braço de tecnologia dessa proposta, né, da gente levar para os nossos clientes formas inovadoras de fazer gestão de pessoas, de levar processos, né, de pessoas, tanto para os RHs quanto para o time também dentro dos nossos clientes. Sou administradora por formação, então não vim também de base de tecnologia ali, acho que esse é um outro ponto interessante também, né? Então, como não uma formação, uma educação formal em não tecnologia, mulher dentro desse universo, né, de inovação e tecnologia. Hoje faço mestrado em inovação também na USP, então eu gosto muito, né? Isso para mim, inovar responde várias demandas, várias questões, então isso também faz muito parte do que eu gosto, né? Do que eu me interesso. E a coisa mais importante de todas, eu sou mãe da Elis, uma menininha de 3 anos, quase 3 anos e meio, e que foi uma coisa que também transformou completamente minha visão de mundo e carreira. Então, aquela Débora lá do início de carreira super, né, o trabalho é mais importante, nem pensava ali se vou ter filho, se não vou ter, né? Muitas mulheres sonham ali, né, desde cedo, desde criança, ser mães. Eu sonhava em ser executiva em Nova York, da Ambev, que lá foi onde eu comecei minha carreira. E aí, então, chegou a Elise e transformou tudo, e eu tenho muita confiança, tanto pelo meu processo, quanto por processos de mulheres também que eu acompanho, que são mudanças para muito melhor, né? Para uma versão que seria muito difícil a gente ter sem essa vivência da maternidade. Então, essa é um pouquinho, né, de mim. E eu trouxe aqui, para a gente começar a falar, uma timeline então, eu falei para vocês, né, que preparar esse momento aqui foi um momento de reflexão, né? E aí eu fiz aqui a timeline da minha vida profissional. Porque foi engraçado, quando o Guga me mandou ali os temas, primeiro ele me convidou, achei legal, tá, legal, vamos falar. Aí eu perguntei se tinha pensado em algum tema, e ele me mandou uma relação de temas ali, e o que mais se destacava era a questão ali de representatividade feminina, liderança em tecnologia, liderança em produtos. De cara já me bateu aquela síndrome da impostora, né? Mas, poxa, eu falar sobre isso, né? E aí depois, buscando informação ali, né, 71% das mulheres já se sentiram nesse questionamento, será que eu estou autorizada a falar disso, né? E aí eu fui pensar um pouco, né? Então, a liderança feminina, né, representatividade feminina, né? Mulher, eu sou há 35 anos, né? Desde que eu nasci, e eu sou líder já ali desde os meus 19 anos. Então, eu falei, cara, eu posso sim, vamos lá, vamos falar, sai para lá, síndrome da impostora, né? Então, até aproveitando para já trazer, né, essa questão desse fenômeno, a síndrome da impostora é isso, né? A gente se questionar se a gente está autorizado, se a gente pode falar sobre, se a gente tem domínio, se a gente
né, realmente ocupa esse espaço, e isso não é um traço de personalidade, isso não é uma fraqueza, isso é um fenômeno social mesmo, né, que foi construído e que a gente, assim como a gente sente insegurança, uma outra coisa diferente é a síndrome do impostor. Então, todos os processos que a gente vai vivendo ao longo do tempo, né, faz com que a gente chegue nesse ponto em que a gente se faz o questionamento. Então, meu primeiro cargo de liderança foi lá em empresa júnior, com 19 anos, então fui diretora de área, fui presidente da empresa júnior. Muito cedo também me tornei líder na Ambev, que foi onde eu comecei minha carreira. Então, com 23 anos, eu era coordenadora de uma área que cuidava de 12 unidades no Centro-Oeste, e depois, né, gerente executiva. Quando foi ali nessa transição ali para gerente, eu saí da Ambev e comecei a trabalhar, assumi uma área de treinamento e desenvolvimento numa outra empresa que estava sendo criada. Então, foi ali que eu tive o meu primeiro contato com inovação, com tecnologia, com design thinking, que eu tive ali o desafio de tirar do chão ali, né, de começar do zero uma área de treinamento e desenvolvimento para uma empresa grande e que envolvia, então, usar muita tecnologia para poder chegar nas pessoas e trazendo ali uma pegada diferente. Então, foi aqui que eu comecei a virar uma designer de PowerPoint, né, então, a plataforma ali da Universidade Corporativa surgia no meu PowerPoint, eu mandava para a fábrica de software que atendia a gente, resolvia todos os perrengues ali que a gente tinha. E depois eu fui me consolidando, então ali né, migrei um pouco do RH para trabalhar transformação ágil, transformação digital, e então fundei depois a NW2, que era essa minha empresa de consultoria, e a WeCare, e hoje eu sou então CEO aqui da WeCare. Então, a timeline é para compartilhar isso com vocês, assim, de que bateu o questionamento, né, de que, poxa, esse é um tema meu, e esse é um tema que é meu e é de quem tem né, quem tem as suas vivências, cada um tem as suas vivências, seus caminhos, e que isso também é muito rico para a gente trazer para o papo, para a gente compartilhar, né? E aí, né, ali pensando, né, nessa timeline, eu fui lembrando também do que eu via, do que eu vi, do que eu vejo enquanto profissional, né, ali naqueles momentos de carreira, quando eu estava lá na Ambev, né, depois quando eu mudei para essa outra empresa, depois quando eu comecei a empreender e entrei no mundo de startup. Então, quando eu estava lá na Ambev, eu até estava lembrando, a gente sentava, era uma sala de espaço aberto, né? Então, todo mundo na mesma sala, e numa sala enorme, e no fundo da sala, assim, tinha uma fileira que ficava a alta liderança da unidade. Então, ficava o diretor, ficavam os diretores, enfim, ali os gerentes da unidade, da regional. E lembrando hoje, eu sentava numa mesa assim, logo depois dessa fileira ali da diretoria, quando eu olhava, só tinha homem. Então, é um pouco do que aqui. Então, aqui é mais ou menos o meu começo. Então, o que eu via ali? Via homem. E via uma mulher sentada ali, que era a gerente regional de RH, de gente de gestão. Então, para mim, a liderança era aquela liderança masculina, aquela liderança, né, e aquele estilo de liderança Ambev naquela época, né, sempre muito assertivo, muito, né, na força, no grito. Então, isso era um pouco do que eu via de referência ali, né? Então, o que é necessário, então, para estar ali, né? E aí, então, tinha essa mulher, que era, inclusive, minha chefe, né? Porque eu era da área de RH, e aí ela ali no meio dos homens, e refletindo hoje, claro que naquela época não tinha, né, essa visão, a gente via que as mulheres começavam a passar por um processo de... Aí, assim, a gente acaba tendo que fazer estereótipos, a ideia não é se apegar a isso, mas a gente tem que, às vezes, estereotipar para conseguir exemplificar, mas eram mulheres que começavam a se apropriar desse estereótipo, desses traços geralmente relacionados à masculinidade, né? Então, a forma de falar, a forma de vestir, a forma de se colocar. Então, passando por esse processo do tipo, então, se para estar aqui, o modelo que a gente tem construído, o modelo que a gente vê é esse modelo masculino,
Então, meio que automaticamente ali, né? Hoje a gente tem muito mais consciência disso, mas naquela época, não. Então, você acabava passando por esse processo. Ah, então precisa falar palavrão? Vou falar palavrão. Foi uma época da minha vida que eu, inclusive, comecei a falar muito palavrão. Enfim, né? Todos aquelas estereótipos mesmo, traços de personalidade que geralmente são relacionados ao masculino. Então, né, mulheres tentando se adequar ali ao espaço que era muito natural para os homens, né? E quando eu via mulher dentro da área de RH, então, quando eu olhava para a área de RH, muitas mulheres, né? Muitas mulheres, é uma área que ela é dominada por mulheres. E muitos anos depois também é que eu fui conseguir desenvolver uma visão mais crítica sobre isso e entender por que, que o RH concentra tantas mulheres. Dentro da empresa é a área do cuidado. Então, a área de RH ela é muito relacionada ao cuidado, né? Então, quando você vai para as carreiras de psicologia, as carreiras de enfermagem, são as áreas que você vai encontrando o maior número de mulheres, né? Então, o ambiente corporativo conseguiu, dentro dele, criar um espaço para as mulheres também, que é o espaço do cuidado, o espaço daquela pessoa que está ali para servir, daquela pessoa que está ali para ouvir todo mundo, para conciliar interesses, para fazer com que tudo corra bem. Isso falando de atividades, enfim, então acabou o RH durante muito tempo teve essa questão da área da festinha, a área que faz ali, né, os aniversariantes do mês, e sem aquele foco estratégico. Então, a gente concentrou as mulheres dentro do RH e por muito tempo foi uma área que ela não era considerada estratégica, né? Então, a gente via ali, ok, aqui tem espaço, mas com todas essas construções que fizeram com que o financeiro fosse cheio de homem, a logística cheia de homem e o RH cheio de mulher, né? E aí, então, fui empreender, entrei nesse mundo de startup, comecei a entrar em processos de aceleração, começando a aprender sobre esse mundo de investimento e tudo mais. E, de novo, muito homem, né? Bastante homem ali dentro daqueles. Então, eu participei de uma aceleração que era aberta ao público. Eu acho que deviam ter umas 15 startups, umas 10 startups ali no processo de aceleração. Era eu e uma outra founder, então, que dentro desse universo ali de empresas. Tanto que depois eu passei por um processo de aceleração também, que aí sim era só para founders mulheres, que foi feito ali pela Distrito, pela Ambev, pela Bitumami, né, para, de fato, criar esse espaço para mulheres, mas também esse mundo da inovação, da startup, um mundo muito preparado também, muito natural para homens e com essa dominância muito grande de homens, e tá ali, né, enquanto founder, enquanto mulher, num universo que era completamente novo para mim, mas também encontrei isso ali. E depois, caminhando um pouco mais nessa vida de startup, aí a gente começou aqui a ir atrás de se preparar para buscar investimento, né? Então, conversar com o fundo, aí começamos a entrar nas esteiras, às vezes fazia uma primeira conversa ali com um analista do fundo de investimento. Nessa hora tinha mais mulheres, então, assim, conseguia chegar num analista de fundo, era aquela pessoa que fazia aquela primeira análise ali das startups e tudo mais. Nessa hora tinha algumas mulheres, mas também mais homens. E aí, à medida que a gente ia avançando no filtro, ia aumentando a quantidade de homem. Então, algumas vezes depois, então assim, eu falava com o analista do fundo, que era esse primeiro contato, tá, ok, então vocês estão aprovados, vamos passar para um próximo momento. Aí falava com mais algumas pessoas, e aí ia para outros momentos que você começava a falar para um board, né? Então, um board do fundo, os conselhos, né? E muitas vezes eu e minha sócia que me acompanhava nesse processo na época, a gente saía assim e a gente ficava, só tinha homem branco de meia idade, sabe? Era isso, assim, era uma concentração, era exatamente o que vocês estão vendo nessa imagem aqui. Então, era muito aquela sensação ali e quantas vezes dentro dessas reuniões a gente não pegava ali um cara explicando para a gente o nosso próprio negócio, fazendo perguntas no nível que a gente sabia, né, por troca com outros founders que não vinham aqueles tipos de perguntas para
que era para garantir que a gente sabia o que a gente estava falando num nível que não acontecia com fundadores homens, né? Então, por isso que hoje a gente tem também muitas iniciativas de aceleradoras exclusivas para mulheres, de fundos de investimento exclusivos para mulheres, porque ainda é muito essa realidade, né? De quem chegou lá, ainda muito. Então, quando você vem para esses fundos de investimento, geralmente são homens que foram empresários, são pessoas que foram membros de conselhos, e aí agora começaram a compor também esses fundos, começaram a trabalhar com investimento anjo. Então, é só mais um reflexo do que está acontecendo no movimento de mercado há muito tempo, né? E aí, para não ficar só na minha experiência, né, e na minha vivência, eu trouxe alguns dados também para a gente conseguir tangibilizar isso, né? Que hoje, então, e aí vou passar rápido, porque esses dados, principalmente agora no mês da mulher, né, a gente está ouvindo falar muito disso, mas então a gente ainda tem aí só 26,7% das mulheres em empregos de tecnologia no mundo. No Brasil, quando a gente fala de CEO, né, que é uma representação ali da alta liderança, a gente tem 6% dos cargos de CEO só ocupados por mulheres, só um quarto, né, das posições executivas. E aí falei para vocês que quando a gente olha para RH, é cheio de mulher, né? Mas aí, você vem aqui e vê, em posições executivas de RH é onde existe maior, né, ali, maior participação de mulheres, mas ainda é 43%, que eu acho que se a gente for para a base do RH, deve ser tipo 98%, sei lá, se fosse chutar alguma coisa. Então, 43% é bom, é legal, é um nível de representatividade diferente. Só que aí isso evidencia o próximo ponto aqui que eu trouxe para vocês, é que a presença feminina ela é muito forte nas bases, e à medida que esse nível hierárquico vai subindo, essa presença vai caindo, essa presença vai desaparecendo, né? Então, para mim, esse fenômeno da área de RH exemplifica muito isso, né? Uma área que ela é essencialmente composta por mulheres, é uma base, né, muito grande de mulheres, e quando você chega lá, a gente está falando de 43% das posições executivas ocupadas por mulheres. E vindo para o contexto de startup, investimento, então, lá em 2020, as mulheres, né, startups fundadas por mulheres eram 4,3% do total no Brasil e receberam 0,04% dos investimentos. Num dado mais atualizado aqui, 2023 já melhorou, então 10% do que teve de acordos de investimento, somente, né, 10% foram para mulheres. E aí eu achei um outro dado aqui interessante, que é do universo europeu, que em 2023, 3%, né, dos dólares investidos ali na Europa foram para startups femininas, para startups mistas, 15%, e para startups fundadas por homens, 82% do investimento, né? E trazendo também outras vozes aqui, né, para me ajudar a exemplificar isso. Então, aqui nas minhas pesquisas, nas minhas leituras das coisas para trazer, para dividir com vocês, cheguei nesse depoimento aqui, que é da rede de investimentos do Fundo de Inovação da Vivo. E aí ela falou, tem dias que só falo com homem o dia inteiro. No começo, passei por situações de entrar em reunião e acharem que eu era secretária. Tive de aprender os macetes de como me portar e me posicionar. E aí, quando eu li isso aqui, eu falei assim, cara, tem aquele velho desafio de, poxa, então a mulher é uma rede de investimento. O quanto de experiência, conhecimento técnico, bagagem ela teve que acumular para chegar até ali. E aí agora, além de ter todo esse esforço de construção de carreira, de construção de autoridade, ela tem que se esforçar para saber como se posicionar, para saber como mostrar o valor que ela tem. Então, não é só ali, então, poxa, cheguei para a reunião, fui lá, falei e tal. Não, como eu vou falar? O que eu tenho que fazer? O que eu não posso fazer? O que eu não posso falar? Não vou pôr uma roupa assim, não vou pôr um brinco assim, não vou, né? Tipo assim, como é que eu vou ali ainda tem essa carga mental, ainda tem esse estresse ali de conseguir formar uma imagem. Né? Então, eu falei, tive de aprender os macetes de como me portar e me posicionar. E aí eu lembrei também, numa dessas acelerações, a gente passava um tempo ali, né, tendo as mentorias, fazendo os ajustes e tudo mais, e no final da rodada ali, né, no final do programa, você tinha o pitch day, né? E aí, nesse específico era época de pandemia, então todo mundo online, né, ali,
E aí a gente fazia o pitch ali numa vídeo aberta, e depois os founders iam ali para o Concorde, e a gente estava numa sala para trocar ideia, ficar comentando e tal. Aí terminei meu pitch, entrei, a outra founder que estava comigo nesse grupo de aceleração já estava lá dentro. E aí, quando eu entrei, o primeiro comentário que eu escutei foi: nossa, como as meninas estão bonitas hoje, passaram batom. Então, assim, a gente tinha passado ali, né, meses falando de negócio, quebrando cabeça, fazendo projeção de crescimento, sabe, ralando ali mesmo. Com certeza a gente se cobrou muito pelo nível que estava o nosso pitch, né? E se esforçou ali, e aí o comentário foi esse. E olha que ainda o ambiente de startup, tecnologia e inovação, ainda é um ambiente já mais, né, letrado, esclarecido, mas mesmo assim algumas coisas ainda vêm para, né, falar, fica esperto, não tá tão, não tá tão bom assim, não. Um outro ponto que eu trouxe aqui, e aí é uma CEO de uma startup, ela traz: ver uma mulher numa posição de CEO recebendo investimento te permite conseguir trocar muitas informações sem se preocupar se a pergunta é idiota. Em outros ambientes, fico mais no cantinho, deixo os outros falarem, mas entre mulheres eu acho que é mais livre. Então, de novo, toda aquela questão da síndrome da impostora, né, de você chegar ali para falar do seu negócio, é o que você toca no dia a dia, você ainda ficar ali com aquele receio. Por quê? Porque em vários momentos o que você falou em outros momentos da sua carreira foi desacreditado, porque quando você estava numa sala, você falava uma coisa, passava um pouco batido, mas quando um homem falava alguma coisa muito parecida, aquela conversa tinha continuidade. Então, ao longo do tempo, né, isso vai ali, né, sedimentando, e a gente chega nesse cenário. E aí que a gente já começa a falar um pouquinho de representatividade também, que é o principal ponto da nossa conversa, né? Então, você vê uma mulher na posição de CEO, então você já começa a entender que aquele espaço pode ser mais para você, daquele jeito que você é, que é diferente daquilo que eu comentei com vocês sobre lá na minha época de início de carreira. Poxa, aquele lugar pode ser para mim, só tem homem lá, mas, poxa, né, mulher guerreira, vou conseguir, né, meritocracia e tal, vou me esforçar, vou trabalhar muito enquanto eles dormem, eu vou conseguir chegar lá. Mas naquele momento era tipo, a que custo, né? O quanto se desprender de quem você é, do que você traz de bagagem desse feminino, para estar nesse lugar. Então, é importante dessa representatividade mais integral, né? Então, é a mulher CEO que leva para o negócio ali as características, né? E que faz daquele negócio algo diferenciado também. Então, vou dar um spoiler da frase que está lá no final da apresentação, que é muito importante que você visualize o que você quer ser. Até esses tempos ficou muito famoso um vídeo de uma menininha vendo a Maju, aquela apresentadora, a jornalista, né, que estava apresentando. Não sei se vocês tiveram contato com esse vídeo. Ela, né, com o cabelo, ela usa o cabelo dela, né, natural, uma mulher negra, e aí uma menininha vendo ela na televisão também com o cabelo, né, parecido ali, ela, olha, ela tem o meu cabelo, é o meu cabelo, ela apontava para a televisão super, tipo, feliz de estar vendo, né, então, com certeza para aquela menininha ali, de alguma forma, alguma coisa foi plantada na cabeça dela, do tipo, esse espaço aqui, de alguma forma, né, isso vai se sedimentar ali para ela ao longo da vida dela, com outras vivências também, de que espaços podem ser acessados, porque lá ela viu algo parecido com ela, né? Então, aqui está a base da representatividade, né? Da gente conseguir entender que existe um caminho ali que é possível para pessoas iguais, né? A gente pode falar de mulheres, de outros grupos minorizados também. E a minha última frase aqui, que aí eu voltei lá na rede de investimentos, ela trouxe o investidor anjo, que é aquele investidor que está lá no começo da trilha, né? Que os primeiros investimentos numa startup. O investidor anjo decide quem vai passar pela jornada de venture capital. Então, quem é que vai receber o investimento do anjo, daqui a pouco vai ali para rodadas de maiores valores e vai seguir, né, nesse fluxo. E se não tivermos pessoas diferentes no início, no primeiro portão, sempre passarão os mesmos perfis e teses. A nossa intenção é que esse portão tenha mais mulheres, né? Então, de novo, aquela questão de eu me sentir mais confortável com algo que parece mais comigo,
Os investidores anjos, de novo, quem são esses investidores anjos? São empresários, grandes executivos, né, que começam a vir para esse lado do investimento anjo, e tradicionalmente essas posições, né, de alta hierarquia, de alta liderança, por todos os outros pontos que a gente já falou também, são muito preenchidas por homens. Então, isso vai migrando de espaço, mas a gente vai mantendo essa cara. Então, de novo, aqui essa importância da representatividade e também já trazendo um tom aqui de diversidade, né? Então, nesse mundo de inovação, né, a gente fala muito, você tem que ter no seu time a diversidade que existe no mundo, porque você não vai conseguir inovar, entregar produto, entregar serviço que se conecte, que resolve problemas, se você não, de alguma forma, não consegue ver sobre aquela ótica, né? Tudo bem que a gente pode trazer a empatia, mas nada como alguém que está ali olhando junto e que teve vivências diferentes, visões diferentes, né? Então, aqui, a gente começa a falar dessa importância, né, da representatividade, tanto para possibilitar caminhos, ou seja, para, né, talentos e mulheres e conseguirem olhar e falar, poxa, posso chegar lá e a gente deixar de desperdiçar talentos, mas também do viés da diversidade, da gente ter mais mulheres representadas, para que a gente traga um pouco mais de balanço para o mundo, né? Que a gente consiga ver mais cabeças diferentes, ideias diferentes. É aqui a frase que eu já tinha dado, então, o spoiler para vocês, né? Da gente, quando a gente está fazendo planos, quando a gente está traçando um caminho, quando a gente está imaginando algo para o futuro, do quanto é importante a gente ver uma representação física do seu sonho. Essa frase é da Viola Davis, ela é uma atriz negra, ela falou isso numa entrevista, ela falou assim, eu admiro muitas atrizes, mas tem algumas que são aquelas, e ela citou uma atriz negra, né, uma geração anterior dela, ver ela lá me mostrou que eu tinha um caminho por ali, né, então vai por aí, de você ver que, poxa, é possível, né. E também aqui para exemplificar, né, mais uma vez que eu trouxe para vocês, de que a importância da diversidade e inovação, né? Que a inovação surge quando nos afastamos do pensamento convencional, quando você consegue olhar algo com uma ótica diferente, né? Algo que sempre foi feito de uma determinada maneira, que sempre foi entendido daquela maneira, você olha para ela com um olhar diferente e é dali que vem a inovação. E então a diversidade é o caminho mais direto para isso. E aqui eu tenho um exemplo legal que não é necessariamente ali em relação a mulheres, mas sempre trabalhei, né, na área de RH com pessoas de RH. Quando a gente comecei a trabalhar transformação digital, transformação ágil, comecei a trabalhar mais com inovação, a gente começou a trabalhar com grupos multidisciplinares, né? Então, a gente começou a trazer designers, pessoal de tecnologia e discutir com esse pessoal coisas de RH. E a gente via tantas coisas que... Então, eu era ali profissional de RH há 10 anos, minha chefe há 15, né? Todo mundo ali. A gente começou a ver os processos de RH de uma maneira tão diferente, com uma percepção tão diferente, um mundo tão diferente se abriu para a gente, né? Então, aquelas profissionais que já estavam ali há anos fazendo aquilo, quando veio o designer com aquela cabeça totalmente diferente, quando veio a pessoa de tecnologia com aquela cabeça diferente, que não tinha ali cristalizado coisas que a gente cristalizou, a gente começou a conseguir construir, implementar coisas que começaram a fazer muito mais sentido para o time como um todo, porque a gente traz essa diversidade, né? Então, você combina ali esses diversos pensamentos para você conseguir fazer algo que, dentro da sua vivência pessoal, você não tem bagagem, você não tem, né, ali repertório para sair daquele lugar de sempre. E aí, trazendo, né, tangibilizando para a nossa realidade a importância dessa representatividade e a importância dessa diversidade, algumas coisas que a gente chegou num ponto que chegou porque faltou mulher, faltou representatividade. Aqui, no caso, eu vou trazer especificamente questões, né, de falta de representatividade, diversidade feminina, mas isso vai acontecer também quando a gente traz outros grupos. Então, a questão do airbag, que durante muito tempo os testes foram feitos considerando manequins masculinos, né? Então, o airbag, ele era muito mais seguro para um homem do que para uma mulher, porque ele foi projetado, ele foi testado, ele foi desenvolvido, tendo como base um molde masculino, né? Que tem dimensões diferentes. Então,
se você pensar nisso, né? Aumentou o nosso risco enquanto mulher, o fato de não ter alguém pensando, tá, mas e se fosse uma mulher, né? Talvez se tivesse uma mulher ali no... E aí, quando a gente vai para carreiras de engenharia, né, carreiras de pesquisa e desenvolvimento, a gente também, né, e principalmente engenharia também, uma participação muito pequena de mulheres, né? Então, se a gente tivesse ali mulheres mais envolvidas, né, nesse processo. O Apple Watch no começo, que não conseguia ali detectar direito batimentos cardíacos e impulsos mais finos, porque, de novo, construído, testado, né, ali num grupo que, né, mais homogêneo de homens. O controle de videogame. Então, para a mulher, hoje já tem, eles já, né, eles já são, os controles já são mais ali, tem um design já que já favorece ali um manuseio mais fácil, mas durante muito tempo foi difícil para mulheres jogarem, porque ele era preparado também ali para dimensões maiores, ele era projetado ali para outro tipo de estrutura física. Então, a gente vai desde segurança, né, até questões de vida, até questões de lazer ali, que a gente poderia ter tido um viés diferente. E aí, gente, essa última aqui, eu tive contato com isso tem alguns anos, e isso me deixou muito... Eu acho que eu fiquei, assim, um tempo parada, refletindo, falando, caramba, realmente esse negócio é tenso. A gente, universalmente, é uma verdade universal que o ser humano precisa dormir 8 horas, né? Então, tem ali, varia ali se é a pessoa mais nova, se é a pessoa mais velha, mas é uma verdade de que o ser humano precisa de 8 horas de sono. E aí eu fui descobrir, então, como é que isso foi feito. Então, lá em 1900 alguma coisa, década de 20, os estudos de sono eram homens, o grupo. Então, e aí depois, mais recentemente, quando começou a estender esses estudos também trazendo mulheres, descobriram que a necessidade de sono da mulher é maior, por questões hormonais, por questões, enfim, né, de questões biológicas, que a mulher precisa de meia hora a 1 hora mais de sono. Então, até o nosso direito de quantas horas a gente precisa dormir foi baseado, né, poxa, num grupo que tinham homens, de novo. Faltou diversidade, faltou representatividade para a gente ter algo que realmente combine com todo mundo, né? A gente tem muito aquele negócio do tamanho único, e quando a gente trata dessa realidade, o tamanho único ele não serve para todo mundo, né? Então, você tem pessoas ali diferentes. Então, isso aqui me deixou chocada, de falar, gente, existe toda uma população de mulheres no mundo que acho que é um pouco maior que de homens, talvez, ou talvez seja muito próximo. Agora eu não vou ter 100% dos dados, se alguém tiver, inclusive, pode trazer. Mas que todo esse grupo foi invisibilizado, ficou invisível dentro dessa estatística, né? Por falta de participação, por falta de representatividade. Então, dividindo esse meu choque aqui com vocês, alguns segundos de reflexão que me deixaram bem pensativa e me fizeram questionar o que mais, né? O que mais hoje foi construído? Aí eu lembrei, o que mais? Por exemplo, a jornada de 8 horas de trabalho, né? Revolução industrial e tal, isso só era possível para homens porque tinham mulheres ficando em casa cuidando dos filhos. Hoje essa não é mais a realidade, mas a verdade universal hoje ainda é essa jornada de 8 horas fora de casa, né? Então, e por que isso foi moldado desse jeito, né? Porque você tinha uma outra estrutura, você estava ali privilegiando outros grupos, mas é a realidade que está hoje implementada e que a gente precisa buscar novos caminhos. Tem um termo, né, um conceito... Boa, obrigada. Colocaram o dado aqui no chat. Que é o do teto de vidro, né? Que nem todo mundo vê, mas ele está ali segurando alguma coisa de passar por ele. Esse conceito é muito usado para falar sobre barreiras ao crescimento feminino dentro das empresas, né? Então, chega uma hora ali que você começa a bater ali naquele teto. Ele não é um teto lá, normal, que você olha para cima e vê que tem um teto claramente, porque não está tão claro, né? São alguns vieses, algumas coisas inconscientes, estruturas que estão ali por baixo dos panos construídas, mas que ele está lá.
Mas quando, né, então, mulheres conseguem romper, né, essa barreira, e aí aqui a gente pode começar a falar também de traços relacionados ao feminino, traços relacionados ao masculino, para que a gente não exclua os homens também, né, que podem adotar traços, que podem entender também como trazer isso para o dia a dia, mas uma série de pesquisas, a ciência, né, de quais são as características mais identificadas em mulheres, traços de liderança mais identificados em mulheres. Então, essas mulheres trazem para esse ambiente corporativo, né, para esse ambiente de trabalho, mais empatia, mais colaboração, mais inclusão. Quando você tem uma mãe, aquela mulher teve que passar por um nível ali de adequação, de conhecimento, de atitudes, de mudanças de rotina, de saber lidar com pressão, de saber fazer muita coisa em pouco tempo. Então, imagina a quantidade de competências, né? Se a gente for tentar instrumentalizar isso, a quantidade de competências ali que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo. E aí, aqui até lembrei, eu fui no SXSW ano passado, e lá eu participei de um painel que eram designers do mundo todo, elas se uniram, tipo, num grupo de pesquisa, e aí elas conceituaram ali o que elas estavam chamando de design matriarcal. Que era isso? Então, elas estudaram grupos que tinham, por essência, essa liderança de mulheres. E grupos desde elefantes, se eu não me engano, eram elefantes, então, manadas de elefantes são lideradas por fêmeas, até grupos indígenas, que também tinham ali essa base matriarcal. E estudando essas comunidades, elas chegaram ali em algumas características dessas comunidades. E que passava muito por isso aqui, eram comunidades muito colaborativas, com nível de inclusão muito alto, em que as pessoas, de forma mais geral, conseguiam viver melhor, né? Menos diferença ali entre os membros, entre as pessoas que compõem aquelas comunidades. E aí elas começaram a propor isso como uma metodologia, então da gente usar ali, então assim como eu trabalho design thinking, vou trabalhar o design matriarcal, trazendo elementos do que é relacionado ao matriarcado, né, ali ao ensino feminino, para construir produtos, para construir serviços. Então, trazer essa empatia, trazer essa colaboração, trazer esse foco em inclusão, né? Para o momento em que você vai olhar para um público, você vai olhar para um problema, você vai desenvolver um produto ou um serviço para esse público, né? E hoje a gente, né? Então eu falei um pouco, a gente viveu a era industrial, problemas de engenharia, problemas técnicos, produção em massa. De fato, ali você, né, trazia essas competências ali mais técnicas para poder resolver problemas. E hoje a gente vive num mundo de inovação, informação, tecnologia, inteligência artificial, brará. Isso é um mundo complexo. E para a gente resolver problemas complexos, a gente precisa, essas competências aqui hoje, elas são muito importantes, né? De você conseguir trazer para o jogo, não abandonar ali as competências técnicas, mas trazer para a mesa, trazer para a conversa esse outro pacote de habilidades, né? Enquanto você lê, então, competências do futuro, né? Está muito relacionado a isso aqui, o que vai ser valorizado no futuro. Inteligência artificial, vai muito para inteligência emocional, vai muito para soft skills, né? E que se combinam muito com esses exemplos que eu trouxe aqui, por exemplo, da empatia, da colaboração, do foco em inclusão, e por isso que a gente ouve muito falar aquela questão, né, do futuro é feminino. Não é porque mulheres vão dar um golpe e dominar tudo, é pela essência do que é atribuído ao feminino. Porque cada dia mais a gente vê esse match entre as necessidades que a gente tem enquanto sociedade, as necessidades que a gente tem, né, enquanto ser humano, cada vez mais complexas e que não dá para resolver com o mesmo pensamento industrial que a gente resolveu até hoje, né? Então, se a gente continuar aí tentando resolver, né, as coisas como a gente sempre resolveu até hoje, não vai dar. Está cada vez mais complexo e a gente precisa trazer essa forma diferente, então, de ver. Então, as mulheres trazem isso ali. E, além disso, né, a gente tem impactos em resultados. Então, assim, daria para trazer muito dado aqui para vocês, mas eu selecionei alguns, né? Então, empresas com diversidade de gênero em times executivos têm 25% mais chance de performance acima da média. Empresas lideradas por mulheres têm receitas anuais 12% maiores, com 1/3 a menos de capital. Então,
né? Receita maior com menos uso de recurso. Aquela mãe que está lá em casa ralando para dar conta do trabalho e da casa e do marido, é isso aqui, gente, é produtividade na veia ali, né? Você conseguir fazer mais com menos. E aí, trazendo, né, aqui para o meu lado de gestão de pessoas, a gente tem ali alguns traços, teorias de liderança, uma delas é que é da liderança transformacional, que é essa liderança mais de propósito, mais de envolver as pessoas, de criar contexto, trazer junto, ela é mais colaborativa, ela é menos autoritária. Então, nesse estudo aqui específico, como boa mestranda, né, fui lá na CAPES, pesquisei coisas, trouxe para cá, né, então, nesse estudo aqui, eles viram que os liderados viam nas lideranças femininas, mais recorrentemente, traços da liderança transformacional, e que isso, então, gerava muito mais motivação, muito mais engajamento, né? Então, você ter a mulher, né, e que traz esses traços femininos e que pode influenciar também outras lideranças, você cria um ambiente de maior comprometimento, de maior engajamento, de pessoas que estão juntas ali construindo o negócio, né? Vou dar uma aceleradinha para a gente abrir para perguntas, gente. Então, depois vocês vão ter esse material também, dá para entrar mais um detalhe, mas é muito difícil pela falta de confiança também, né? Então, à medida que, como eu disse, aqueles fenômenos que vieram acontecendo com a gente ao longo do tempo, então eu não confio em mim, as competências ali, então um líder de atitude, quem é um líder que traz resultado? Geralmente é associado a características de liderança e que são associados muito a homem. Então esse homem dá conta do recado, mas aquela mulher, será que ela dá conta do recado, né? Então você vai tornando isso cada vez mais difícil, além da gente falar de barreiras históricas, então, mulher tendo acesso a direitos básicos muito tempo depois. Então, um outro dado que me chocou muito quando eu descobri foi que no Brasil, até 1962, as mulheres não tinham CPF, elas usavam o CPF do marido. Então, ela não podia abrir um negócio, ela não podia ter acesso a capital. Eu descobri isso, inclusive, assistindo uma série da Netflix. Ai, agora eu não vou lembrar o nome, mas era um tipo das mulheres ali nos anos, sei lá, 60, 70, que a mulher estava tentando abrir um bar e ela tinha que usar o nome do marido, que já tinha colocado ela para fora de casa, porque ela queria, né, dar conta da vida dela, para poder empreender, porque não podia, não tinha o CPF. A diversidade de demandas, eu até coloquei aqui frase, fontes, né, voz da minha cabeça, mas a gente ouve muito esse negócio hoje, né, lugar de mulher onde ela quer estar. Beleza, é onde ela quer estar, mas desde que ela já tenha cuidado da casa, dos filhos, do marido, seja magra, bonita, saudável, bem vestida, seja mais capacitada e experiente daquele lugar. Então, vai lá, força, guerreiras. Mas é isso, né? Ainda tem toda essa carga, né? Do que você precisa dar conta para poder também conseguir se concentrar nos seus sonhos, nos seus projetos. E que uma mulher, quando ela é mãe, leva entre 3 e 6 anos para ela recuperar o tempo perdido. Porque não é, a gente, né, quem vivencia sabe que não é o tempo perdido, mas assim, se a gente colocar grosso modo, 3 a 6 anos, né, para você ali voltar naquele ritmo que você estava antes, ou então conseguir aquele espaço que você tinha antes, né? Porque aquele foco que você tinha totalmente na carreira, ele se dispersou ali em algum momento. E o mundo quer ter filhos, as pessoas querem ter filhos, né? E isso é algo que só as mulheres vão poder fazer, né? Só ali esse grupo, né, de mulheres vai poder fazer de alguma forma. Então, pessoas que têm útero, né, vão poder fazer, e que também aí passam por vários viés, várias outras questões também. Então, e aí os vieses que a gente traz, né? Então, essa aqui não é minha, não achei o autor, mas viés é quando nossa cabeça toma um atalho e acaba tomando decisões injustas sem perceber, com base em tudo que a gente viveu e viu até aquele momento, né? Então, eu trouxe aqui só alguns vieses que acontecem muito com mulheres, porque o meu objetivo hoje com vocês também é, além da gente falar, né? Então, eu exemplifiquei ali a importância, né, do que é a gente falar de representatividade, da gente falar de diversidade, mas também de ser um momento da gente de consciência, né? De expansão de consciência. Então, trouxe aqui para trazer isso mesmo para a tela aqui, para o conhecimento de todo mundo. Então, tem o viés da competência, que uma mulher, e isso assim, uma mulher só aplica para uma vaga se ela preencher todos os requisitos. Um homem aplica para uma vaga se ele preencher uns 70%.
Então, isso também tem estudo, isso também é dado gerado, né? Então, para eu estar num cargo, eu preciso ter muito mais títulos, muito mais experiência. O viés da maternidade, então é a presunção de que as mães vão ser menos comprometidas ou menos produtivas. Ah, ela acabou de voltar da licença, melhor a gente não colocar isso nesse projeto, né? Enquanto, na verdade, se uma mãe pega um desafio, pode ser que ela não consiga, de fato, trabalhar 12 horas dentro do que é esperado. Mas ela vai trabalhar à noite. Eu fico brincando, eu sou mãe, a Nath, que é minha sócia hoje aqui também, ela é mãe. Às vezes é 9 horas da noite, a gente está aqui trabalhando como se fosse 3 horas da tarde, sabe? Tipo, porque de manhã a gente se planejou para ficar com os nossos filhos, mas a gente está construindo uma empresa, a gente está, né, uma empresa que está crescendo, então, poxa, não foi naquele horário padrão, mas em outro, né? Alguém falou aqui, às vezes demite, sim, demite. E existe o julgamento das próprias mulheres. Eu lembrei aqui, quando estava numa das empresas, teve uma mulher que ela teve um filho, aí ela voltou, pouco tempo depois ela engravidou de novo, e depois, pouco tempo depois engravidou de novo. O que outras mulheres falavam dessa mulher, do tipo, nossa, mas não para de ter filho não? Nossa, mas não tem televisão em casa? Nossa, mas não sei o quê, né? Então toda aquela, né, mesmo dentro entre mulheres isso vai acontecer. O viés da afiliação, de que a gente tende a gostar e aceitar coisas ou pessoas que se pareçam mais com a gente, né? Então, se a gente tem mais homens no topo, esses homens vão continuar subindo homens, né? E o viés da aparência, não basta ela ser foda. É aquilo que eu falei, tem que estar bonita, né? A gente ralou lá na aceleração inteira, mas o que viram foi que a gente estava de batom. Se eu tivesse chegado sem batom, será que ia ter ali, né, passado a mesma mensagem para as pessoas? E aí, como a gente mitiga isso, né? Então, vocês estão em empresas hoje, né? Vão crescer, vão fazer vão para, né, crescer em carreira, desafios. Estamos aqui com o Google, Alex, que são pessoas que também já construíram, né? Que estão construindo o negócio. Então, o que é importante a gente ter, né? Então, ter uma avaliação de critérios muito bem definidos. O que é um bom desempenho? Ah, o bom desempenho é XYZ. Então, vamos avaliar todo mundo com esse critério. E com diversidade de percepção. Não vamos, assim, então a liderança, eu tenho a liderança e só a liderança avalia ali o time. E se esse líder for um homem que ainda está muito distanciado desse letramento, ainda está muito distanciado, ainda não entendeu que tem vieses, a gente vai estar travando. Então, critérios claros em que todo mundo é avaliado, né, recebe feedback segundo esses mesmos critérios e que eu tenho uma diversidade de feedbacks. Então, vamos pôr pares para trazer essas avaliações, vamos trazer pessoas de outra área, vamos trazer ali uma diversidade de percepções. A diversidade no grupo que toma decisões também é importante, por isso a gente falar de mulheres em conselhos, em boards, porque elas complementam com essa visão, né? Então, vão trazer essa outra ótica. E evitar suposições. Então, por exemplo, lá no caso da mãe, não supõe, pergunta, sabe? Às vezes vai ter mãe que de fato vai falar, olha, agora eu vou priorizar isso aqui, porque, enfim, eu quero, né, ficar, tipo, me dedicar mais aos meus filhos, se eu entrar nesse projeto agora, eu vou ter que ir muito além da minha carga horária, eu não quero. Mas vão ter mulheres que estão ansiando por aquilo, que estão só ali, estão ralando, estão batalhando para provar que pode, para provar que vai conseguir fazer, mas está sendo barrada, né? Então, às vezes, quando a gente não sabe, a gente fica meio sem como lidar, mas às vezes perguntar de forma genuína é o que vai resolver a maioria das coisas, né? Então, aqui, esse é mais um exemplo. Trouxe aqui comportamentos masculinos que silenciam ou intimidam mulheres no ambiente corporativo, também nessa linha da gente criar consciência. Então, as interrupções, as explicações, igual que eu trouxe, né? Ali na roda de pitch, o cara explicando o meu negócio, perguntando: você sabe disso, né? No seu negócio? Você sabe que seu negócio não é isso, é aquilo, né? Você sabe, não é? Tipo assim, aquele negócio. O gaslighting, né? De uma mulher ver que algo está acontecendo, tirar uma interpretação, mas tem homens ali que falam: não é isso não, você tá viajando. Né? Eu tive um exemplo disso quando eu era gerente lá no começo, que tinha uma área que estava com um clima péssimo, todo mundo odiava o gestor, a galera estava pedindo demissão,
era em outra cidade, eu viajei para essa cidade 20 mil vezes, e eu via que aquele negócio não estava certo. Aí eu chegava para falar com o meu chefe, que era um homem, falava, cara, tá acontecendo isso e isso, olha só, dado, não sei o quê. Ah, não, Débora, não é para isso tudo, não. O fulano lá vai resolver, que era o gerente da unidade que todo mundo odiava, né? Então, poxa, será que se fosse um homem ali, né, falando para esses outros homens, isso seria escutado? E o tal do silêncio estratégico, é aquilo que eu já falei, quando a mulher fala, ok, mas quando o homem fala, oh, vamos dar atenção para isso aqui, né? Então, a ideia aqui, então, é que a gente traga isso para a conversa, a gente chegar nessa parte aqui, né, de como é que cada um pode fazer essa parte, né? E aí, então, o que eu trouxe nessa frase, assim, a representatividade não é estar presente, é transformar o lugar com a sua presença, mas eu acrescentaria aqui, é poder ou é conseguir transformar o lugar com a sua presença, porque não é só chegar lá e virar uma mulher que está tendo que batalhar com toda aquela quantidade de homens ali, ou com aquela quantidade de vieses, para de alguma forma conseguir se posicionar e mudar o ambiente. Então, também é um movimento dos homens estarem conscientes e não depender que uma mulher tenha que explicar tudo, porque o conhecimento está por aí. Então, assim como a gente fala de racismo, que não é justo que a gente espere que pessoas negras tenham que educar a gente em relação a esses fenômenos, mas que a gente busque conhecimento. A mesma coisa aqui. Então, como fazer a nossa parte? Buscar conhecimento, entender quais são esses padrões, quais são esses vieses, atento, questionar e, sempre que tiver a oportunidade, tentar influenciar aquele ambiente, né? Que você vê que ainda está muito preso ali naqueles vieses e naqueles preconceitos. Para finalizar, então, a reflexão, né, do que o que a gente pode fazer hoje para apoiar uma mulher, o que vocês podem fazer hoje para apoiar uma mulher, o que no dia a dia de vocês podem fazer para apoiar. Dei algumas ideias ali, mas fica aberta a reflexão. Esse aqui é meu LinkedIn também para a gente manter contato